Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre a intuição do Espírito. Eu queria que você, irmãos, nesse momento ficasse bem atento mesmo, bem concentrado, para você não se distrair, porque aquilo que nós vamos comentar aqui hoje e outros estudos, seria domingo que vem, mas domingo que vem vai estar pregando o pastor, se Deus quiser, mas nos posteriores nós vamos estudar as faculdades do Espírito. É um tema assim contundente, um tema que talvez muito de vocês tenham experimentado isso, mas não sabem a manifestação, o que era aquilo. Então hoje a gente vai estudar assim panoramicamente, ou a nível de introdução, para então nós adentrarmos nessas realidades espirituais, ouvindo a voz de Deus em nosso espírito. É muito, muito interessante. É um estudo que nós devemos fazer aos pés do Senhor, para aqueles irmãos e irmãs que desejam crescimento espiritual. Então nós vamos hoje juntos estudar essa primeira parte aqui, a voz de Deus em nosso espírito. Vamos ler inicialmente 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, buscando a orientação do Espírito, para este tempo de comunhão com a sua palavra. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos por esse tempo que o Senhor nos concede para juntos meditarmos na tua palavra. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha frutificar em nossos corações, gerar vidas. Que a Tua palavra, Pai, seja aberta para nós, abra para nós os Teus céus e assopra sobre essa palavra, Pai, que Tu a inspiraste pelo Teu Espírito, e nos dá sabedoria espiritual para compreendermos a Tua palavra. No nome de Teu amado Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, você já deve ter ouvido pessoas dizer o seguinte: nós estamos buscando o sobrenatural de Deus. Muito cuidado com isso. As pessoas, vou explicar para vocês a diferença entre o sobrenatural de Deus e o espiritual de Deus. A diferença, ela é muito grande. É como que alma e espírito, elas são muito parecidas em suas faculdades. Nós vamos ver alguma coisa hoje aqui das faculdades da alma e também da do espírito, que é a nossa intenção, especificamente a intuição do espírito. Mas o sobrenatural de Deus envolve o aspecto não essencialmente espiritual de Deus. A partir do nosso novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo, como diz lá Atos 11, versículo 17. Quando cremos no Senhor, nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas crer de uma forma adequada. Não uma forma que muitas vezes, talvez por uma pessoa que não tem uma mente renovada, por uma pessoa que de fato nunca ganhou uma experiência de regeneração, vai trazer para nós mensagens bíblicas lindas, que vai nos fazer chorar, que na realidade são mensagens motivacionais. Humanismo mesclado com a Bíblia. Porque para recebermos o Espírito Santo de Deus, irmãos, o caminho é crermos então em nossa inclusão no corpo de Cristo. Se nós não tivermos uma experiência real, verdadeira, ou seja, eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, nós vamos fazer parte deste campo sobrenatural de Deus. Agora, se nós cremos em realidade espiritual, que morremos e ressuscitamos com Cristo, nós temos o Espírito, e o nosso espírito humano, ele foi vivificado. Então é no nosso espírito humano que o Espírito Santo venha fazer as suas, não visitações, porque ele habita em nós, no nosso interior, mas visitações é trazer aquelas revelações, nunca contradizendo a sua palavra. É muito interessante. Então nós vamos entender hoje o que é a intuição do Espírito. Conhecer a voz de Deus pela intuição. É maravilhoso, irmãos. Agora, o sono sobrenatural de Deus envolve muitos aspectos que concerne
aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 14:10. No mundo há muitas vozes. E tem pessoas que às vezes ouvem uma voz, que ela tem plena certeza de que é a voz do Espírito, mas em realidade não é a voz do Espírito. Porque Satanás, ele é muito astuto. Ele quer colocar na nossa vida algo ao lado de Cristo que se pareça tão bom ou quão bom quanto é o nosso Senhor Jesus. Ele é astuto nisso. Então por isso muitos vivem uma vida intencionalmente muito boa dentro do seu cristianismo religioso, mas sem a realidade. Então, uma distância muito grande. Então, irmãos, observe aqui, nesse primeiro texto, que o homem, ele é tripartido: espírito, alma e corpo. Então, o ser humano, todos nós, nascemos neste mundo com um corpo, temos um corpo. Dentro deste corpo tem a sua personalidade, que é a sua alma. Elas têm as suas faculdades, têm as suas vontades, suas emoções, seus sentimentos, seus afetos. Estão tudo dentro. O espírito de todo homem, por causa do pecado, ele já nasceu morto espiritualmente. Então só a partir da regeneração que vamos então ter o espírito regenerado. O nosso espírito humano, quando ele é regenerado, então ele pode ter comunhão com Deus. Nós vamos futuramente, dentro destes estudos sobre a intuição do Espírito, tratar também da comunhão, porque as 3 faculdades do Espírito são elas: a intuição, a consciência e a comunhão. São as 3 básicas que a gente vai analisar durante algum tempo, né? Existem outras que a gente vai ver aqui também, para que os irmãos então despertem o interesse para poder estudar isso, né? Eu li a Bíblia de janeiro até agora procurando, né, sobre esses aspectos: intuição, consciência e comunhão, as faculdades principais do Espírito que são mais manifestas nas Escrituras, para ter um entendimento bem alicerçado na palavra. E eu descobri muitas coisas fundamentais interessantes, que depois, fazendo pesquisa de outros irmãos do passado, qual era a opinião deles, é incrível, irmãos, como que são quase que idênticas, só varia questão de, às vezes, de grafia, de palavras, né? Mas o entendimento é o mesmo. Então não tem como nós, irmãos, pensar o seguinte: olha, a minha experiência é diferente da tua, aquilo que concerne a falar de Deus no nosso espírito. Existe sim uma diferença, aí depende muito da dedicação de cada um, entende? Mas na regeneração, a minha experiência não pode ser divorciada da sua. Todos nós estávamos na mesma cruz, no corpo de Cristo, quando ele morreu, quando ele foi crucificado. Esta é a experiência de todos os cristãos que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. E Cristo é a nossa vida. Então, irmãos, o que é intuição? Conhecer Deus intuitivamente, precisamos de saber qual é a faculdade da intuição. O que é intuição? Às vezes, você já não teve esse sentimento assim? Olha, eu não vou àquele local porque eu estou pressentindo que alguma coisa não vai ser bom. Você tem aquela falta de paz em ir em determinado lugar. Isso é intuição. Isso às vezes é Deus. Se você estiver alinhado numa íntima comunhão com o Pai, pelo seu Espírito, Espírito Santo, no nosso Espírito, Ele vai falar. Vamos ouvir a voz dEle tão claramente. Ontem, quando nós saímos da reunião de Anastácio, vindo para cá, chegando ali perto de Buriti ali, eu fiquei inquieto no meu espírito. Houve uma inquietação, um temor, um medo, mesmo porque teve um irmão nosso que foi de moto. Fiquei um pouco preocupado. Mas chegou mais para frente, aí eu me deparei com um acidente. E era uma moto. Falei, meu Deus. Aí eu vi que era uma moto pequena, né? Mas aquela intuição, aquela inquietação, aquela advertência do Espírito de Deus trazendo o nosso espírito. Quando tem essa inquietação, eu falei, alguma coisa aconteceu que ainda não sei o que é, mas Deus vai mostrar, e depois mostra.
Estão me compreendendo? Quando nós recebemos convites para ministrar a palavra em alguma comunidade, fora daqui, antigamente eu não fazia isso, mas depois, caminhando com alguns irmãos mais maduros, eu tenho colocado diante do Pai. E na maioria das vezes tem tido inquietação. Quando tem inquietação, é para não ir. Eu poderia muito bem forçar, né? Eu vou lá, eu ganho uma oferta muito boa, interessante, né? Para pregar lá 3, 4 vezes, mas aí vem uma inquietação. Essa inquietação nós sabemos, Colossenses 3,15, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, o cristão não anda mais pelo certo e pelo errado. Quem anda pelo certo e pelo errado são religiosos, são pessoas do mundo. A nova criatura anda pelo falar divino no seu interior. Se aquilo que você vai comprar, fazer, executar qualquer tipo de coisa, você tem uma inquietação, espere um pouquinho, ore a respeito disso. Ore mais, até Deus trazer ou deixar claro uma resposta. Se você tem aquela inquietação e realizar aquilo, não é da vontade do Pai. Se você é filho de Deus, entende? Igual muitas pessoas às vezes vêm falar com a gente o seguinte: olha, eu quero comprar um carro novo, mas eu não sei se é o momento certo para comprar ou não. Essa inquietação está dizendo para você não comprar. Quando é para você comprar alguma coisa, realizar algum negócio, Deus vai trazer uma paz em seu coração. Aí, podem muitas pessoas se levantarem contra. Vai dar errado, mas se aquela paz continua permanente, pode fazer. Que você tem a direção do Senhor, a bênção do Pai. Irmãos, viver no Espírito não é viver na carne. Se eu fosse viver na carne, e você também, para satisfazer os nossos desejos, talvez eu nem aqui estaria mais. Estaria em outro local. Mas é a vontade de Deus que nós estejamos aqui. Isso é muito bom. Está no centro da vontade de Deus. Porque quando nós fomos salvos, Deus nos salvou para quê? Foi para o seu benefício? Claro que não. Foi para o benefício dele. Para que ele então pudesse contar comigo e com você para servir o seu filho. Estão me compreendendo, irmãos? Então é muito interessante. Essa questão de buscar o sobrenatural de Deus, muito cuidado. Porque no sobrenatural, é num campo sobrenatural, onde atua muitos espíritos, e a palavra fala que há muitas vozes. Então, como identificar? Mas por isso que temos que andar no Espírito. Aí nós andamos no Espírito. Todos nós que nascemos de novo somos seres espirituais, vivenciando uma experiência humana, como era o Espírito Santo na pessoa de Cristo. O Espírito conduzia Cristo para o deserto, trouxe Cristo do deserto para Jerusalém. Ele foi habilitado pelo Espírito a ir para a cruz, pelo Espírito se ofereceu lá na cruz do Calvário, e assim também deve ser a nossa vida. O que é uma pessoa ungida pelo Senhor? É alguém que tem Cristo, e alguém que tem Cristo vai viver uma vida de absoluta dependência de Deus o Pai, cumprindo as suas ordens. Então, o que é intuição, irmãos? Intuição é um conhecimento claro, um conhecimento direto, é um falar de Deus direto no nosso espírito, onde nós vamos compreender a sua voz. É uma verdade imediata, sem auxílio do raciocínio. Porque o raciocínio, o nosso intelecto, está no campo da alma. Irmãos, como eu desejaria que vocês pudessem adentrar nessa realidade, para que nós como igreja pudéssemos crescer. Quando nós andamos no Espírito, nós vamos viver no Espírito e vamos crescer, vamos impactar, vamos chacoalhar, vamos fazer com que essa cidade vire de cabeça para baixo. Mas por que isso não acontece? Porque nós andamos na carne. Andar na carne é ouvir a voz do intelecto, é ouvir a voz da vontade. Não, isso aqui é errado, isso eu não vou fazer porque é errado. Não, isso aqui é certo, eu vou fazer. Não tem nada a ver com o Espírito.
Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não somos pessoas, seres inteligentes. Sabemos o que é certo e o que é errado. Mas, irmãos, viver espiritualmente está acima do certo e do errado. É viver segundo a paz de Deus. Você entende? Para todas as circunstâncias. Até muitas vezes para fazer uma viagem. Tenho paz? Tenho paz? Nós não colocamos, irmãos, os nossos propósitos diante do Senhor. Isaías fala que maldito aquele que oculta os seus propósitos, seus projetos do Senhor. Por isso que muitos não têm prosperidade espiritual, material. Vivem sempre atrofiados nos seus problemas, que geram irritações, que vai para o campo da alma. Aí nós sufocamos o espírito, não ouvimos mais a voz de Deus. Então, tanto faz como tanto fez. Satanás vem e aplica um anestésico que deixa o nosso espírito como que dormente. Fica dormindo. A alma está em ação, mas eu sou uma nova criatura, eu conheço a palavra. Conhecer a palavra de Deus, irmãos, e não ter a realidade da palavra, não significa absolutamente nada. Nós vamos entrar naquilo que Paulo fala aos Romanos, aos Colossenses, filhos da desobediência, nos quais vem a ira de Deus. Entende? Então, queridos, intuição, ela podemos dizer que é uma visão muito nítida que os santos têm da voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? De uma maneira nítida, clara, esclarecedora. Agora, irmãos, quando o Espírito Santo, ele perscruta as profundezas do nosso interior, do nosso coração, quando ele encontra ali pecados que nós saibamos que é pecado, ele não vai falar. Nós não iremos ouvir a voz de Deus. Cristianismo é muito sério. Deus nos chamou para uma vida de realidade espiritual com Ele. Não podemos negligenciar. Nós vivemos para Ele. Então, por que então não ficar com os ouvidos abertos à sua voz? E Ele está falando, e Ele quer falar, Ele deseja falar, mas Ele não vai falar, irmãos, com homens e mulheres descompromissados com Ele. Estão me compreendendo? Então, queridos, há uma avalanche de pessoas aí que vivem a vida no espírito, mas dizem que vivem no espírito, mas na realidade estão vivendo na carne, pelas emoções, pelas sensações. Estou sentindo a presença de Deus. Meus irmãos, Deus é espírito. Explica para mim como é que você se sente, como é que você sente o espírito. Como? Se a palavra fala que meu justo vai viver pela fé, as pessoas confundem alma com espírito. E a gente só vai ter esse discernimento pela palavra de Deus. Hebreus 4,12, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então, irmãos, a gente vê hoje em dia um cristianismo totalmente anímico, almático, mas que não tem nenhuma realidade espiritual. Então eles precisam de ter sensações extrasensoriais, entrar em transe. A alma, ela, segundo o gnosticismo, a pessoa pode entrar em transe. É espírito, é o cair do espírito e cai todo mundo. Isso não vê, isso é demoníaco, isso é almático. Não tem nada a ver com o espírito. O espírito não é de confusão. Entende? Se todos nós aqui começar a gritar e bater palma, a alma, os poderes latentes da alma começam a fluir de nós. E muitas coisas irão acontecer no nosso meio. Curas, muitas visões, vamos ouvir muitas vozes. Sobrenatural. Mas não é o espiritual. É a alma. Então temos que ficar bem atentos, irmãos. Bem concentrados para então que a gente possa ouvir a voz de Deus. Queridos, você tem ouvido a voz do Senhor em seu espírito? Queridos, a única maneira de você ouvir a voz de Deus, a única maneira, guarde bem isso aqui que é importante, é fundamental para a sua vida com o Senhor.
é você ter a sua alma quieta, sossegada, tranquila. Salmo 46:10, a palavra fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembra do Salmo 131, versículo 2? Fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança amamentada. Quando nós fazemos calar a nossa alma, o que é calar a nossa alma? Você está livre de preocupações, livre de ansiedades, tranquilo. Você, teu amado Senhor. Aí você pode ouvir a voz dele. Está entendendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui um texto. Lembrando que a voz dele, meus irmãos, ela é uma voz mansa e uma voz suave. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 1. Os 2 primeiros versículos. Presta atenção aqui, irmãos. Olha só. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Primeiro, para ele ouvir a voz de Deus, ele ficou numa torre de vigia, vigiando. E Jesus disse assim: vigiai e orai. Agora, veja aqui. Então ele estava vigiando, ele vigiou. É ficar atento à voz do Senhor. Vigiar é ficar bem assim: enquanto ele não falar, não vou sair daqui. Um vigia que fica a noite inteira, ele fica vigiando. 1 hora, 2 horas, 5, 6 horas. Então o sentido aqui é de você orar e vigiar. Vigiar e orar. Para ver o que Deus me dirá. E o versículo 2 diz assim: o Senhor me respondeu. Está vendo? Que precioso que é. Nós temos que trazer isso para a nossa prática com o Senhor. Irmãos, nós não passamos tempo diante do Senhor e nós queremos alguma coisa do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Não é esse sentido aqui. Nós somos muito negligentes, irmãos. Nós somos muito insensíveis à voz do Espírito. Na oração nós queremos que Deus nos ouça. Mas você já desejou ouvir a voz de Deus? De uma forma real e clara? Ele quer falar conosco, mas Ele tem encontrado em mim e em você corações receptíveis ou não, né? Ele continua. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Deus falou em visão, essa visão é no Espírito. Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem muita pressa. Satanás, ele trabalha assim. A partir das 7 horas da noite começam as propagandas das comidas e bebidas na televisão, para impregnar na mente dos nossos filhos, nas nossas mentes. Quando você for para o shopping, não, você tem que comprar aquilo que eles querem que você compre. Daniel disse: não, Senhor. Ele resolveu no seu interior não se contaminar com as iguarias do rei. Este mundo tem um reino, consequentemente tem um rei não, um imperador, que é Satanás, o diabo, né? Então, queridos, observam aqui que para ouvir a voz dele é silêncio. Silêncio. Olha o versículo 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Então Deus tem um tempo determinado. Agora a gente vai saber esse tempo aqui ouvindo a voz dele. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se ele disse no seu espírito, creia. Assim Deus se comunicava com os seus profetas. Soprava o seu espírito na mente deles. Está me compreendendo? Irmãos, tem uma outra coisa muito interessante também para você começar a ouvir a voz de Deus. É também no louvor. Às vezes nós vamos para a comunidade, não só aqui, mas também vale a pena ouvirmos louvor em casa, mas louvor que tem conteúdo.
Eliseu foi um homem que tinha muitas dificuldades com o povo dele lá, da sua época. Às vezes Eliseu ficava como que perplexo, sem ter uma resposta. O que Eliseu fazia? Traze um tangedor, toque uma canção de louvor, é claro. Então aquilo, o louvor liberta. O louvor, ele dissipa aqueles pensamentos nossos, achando que Deus não pode realizar grandes coisas na nossa vida, no nosso fazer. Estão me compreendendo, irmãos? Então o louvor, ele traz para nós uma serenidade, não um barulho. Não confunda o louvor com bagunça, com som estrépido, e bateria, e guitarra, e é show gospel. Isso aí é do capeta, tem nada a ver com o Senhor. Uma voz serena, uma voz suave. Deixa eu mostrar para vocês. 2 Reis, vamos lá, vamos para o texto. 2 Reis 3,15. A palavra de Deus, ela diz assim. Então, olha o que Eliseu fez aqui no versículo 15. Muito interessante essa palavra aqui. Ele diz assim a palavra, olha. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Sabe o que é um tangedor? Aquele que toca instrumentos musicais. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor. Percebe? Quando o espírito dele estava preparado, porque a alma de Eliseu talvez estava aqui muito perturbada. Então, traze um tangedor, toca para mim. Quando tocou, veio o poder. Por que veio? Porque o espírito não habitava nele. Tinha que vir. Era uma maneira de chamar. Irmãos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, afasta-nos do Senhor de nós. Afasta o falar dele de nós. Então, vamos para o louvor. E muitos, o que fazem? Vai ouvir uma música mundana, vai ouvir outras coisas, vou dar uma voltinha para ver quem sabe isso passa. Não, escuta um louvor, liga ali na tua casa um louvor. Uma adoração. E medita naquela letra da música. E fala, ó Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Aí você vai sentir nas cordas do teu coração aqueles toques gostosos, como se fosse um pontilhar um violão, tom. É o Senhor, ó Pai, estou contigo, nunca te deixei. Sei que estava perturbado com tantas coisas, mas eu estou contigo aqui. Estou contigo, né? Trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, e por aí vai. Então ele teve aqui o falar de Deus. Muito interessante, irmãos. Queridos, nós vamos avançar um pouquinho mais agora, para ver se a gente consegue fazer essa leitura aqui. Mas tinha muita coisa para falar. Talvez hoje à noite nós tínhamos proposto falar sobre a libertação plena do pecado e dar continuidade sobre esse estudo, porque muitos irmãos poderiam estar aqui, estão na conferência hoje, mas eu não sei, vamos buscar a direção do Senhor. Eu ainda não sei o que vai ser, mas eu estou com muito desejo no meu coração para dar continuidade à noite sobre esse tema que é de fundamental importância para a nossa vida, irmãos, para a gente não viver uma vida na carne, na alma, achar que estamos vivendo no Espírito. A diferença é muito grande, né? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Um homem em delitos e pecados está separado de Deus e está espiritualmente morto. O homem que foi regenerado possui espírito vivificado e suas faculdades são. Então aqui, irmãos, não esqueça dessas 3 faculdades essenciais do espírito, que é a intuição, estamos considerando hoje, comunhão e consciência. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, tratar dessas 3 em diversos estudos aqui na comunidade. Então, temos aqui agora as faculdades da alma, pelas quais ela se manifesta, e são intelecto, sentimento e vontade. As faculdades do corpo, as quais se manifestam, são 5. Essa nós sabemos, que é visão, que é audição, que é olfato, paladar e tato. O homem é tripartido, espírito, alma e corpo. Então, cada uma dessas partes, desses elementos, tem as suas faculdades.
Entende? Que nós temos que saber quais são elas, porque a Bíblia nos revela para nós, né? O homem, como eu disse aqui, é tripartido, e hoje nós vamos tocar em nossa intuição, pois é em nosso espírito que podemos ouvir a voz de Deus e ter comunhão com a pessoa de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 1, versículo 9, que diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra aqui, filho, no grego significa huios, no filho maduro de Deus, que é Cristo, né? Então, nós fomos chamados à comunhão. Comunhão aqui no grego é koinonia, comunhão, entende? Comunhão é tudo aquilo que Deus é, Cristo é, o Espírito é, Ele tem comunhão conosco. Nós fomos chamados à comunhão de seu Filho. Irmãos, Deus colocou na pessoa do Filho todas as coisas. Então, se Cristo ele está revestido de todas as coisas, e no final das eras, todas as coisas estarão gravitando em torno de Cristo, tudo aquilo que é do Senhor, pela nossa comunhão com Ele, passa a ser nosso. Tudo que nós vemos neste mundo, e nós não conhecemos este universo, conhecemos este mundo, essa terra, pessoas, mas ninguém pode dizer, tem planetas, galáxias que nós desconhecemos ainda, mas Ele tem um controle e sabe, Ele criou todas as coisas, entende? Agora, tudo que Ele criou, partiu dEle, então Ele é tudo. Então, o que Ele tem para compartilhar conosco, irmãos? Tudo. Mas se formos inteligentes, nós vamos desejar o falar dEle, que é muito mais essencial, que é um privilégio rico para aqueles que andam no Espírito. Quem vai ouvir a voz de Deus? Quem vive no Espírito, quem anda no Espírito. Quando fala andar no Espírito Santo, não, é quando o Espírito Santo fala o nosso espírito e traz condução, e traz direção para o nosso espírito humano. Andar no Espírito é ouvir a voz do Espírito em nosso espírito e obedecer, mas na suficiência que Ele supre, Ele nos dá a condição para sermos obedientes. Por quê? Porque Cristo, Ele é o obediente que habita em nós. Vocês percebem que nós, irmãos, 99% somos desobedientes, porque vivemos segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos. Então é necessário o caminho da cruz, para que a cruz opere profundamente em nossa alma, para que então ela fique quietinho, igual aquele texto de Gálatas. Ele é muito interessante, né? Que fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais. Olha o problema aqui. Você tem essa experiência de que está crucificado com Cristo, mas você morreu? Às vezes você recebeu um golpe da cruz, o velho homem recebeu um golpe da cruz, mas ficou muito ferido, e depois ele se recupera. Tem que morrer. Tem que morrer. Quando você tiver essa realidade, não mais eu, não mais você, sai de cena, mas Cristo, você vai andar no Espírito. Senão você vai ser um crente mequetrefe, um crente iludido, uma pessoa que tem prazer nas suas coisas. Irmãos, é uma vergonha para nós, irmãos. Ele quer relacionar conosco, não no sobrenatural, mas no espiritual. No sobrenatural você vai escutar muitas vozes. É de Deus isso aqui, só pode ser de Deus, não é? Mas não é. É no Espírito. Paulo fala assim, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem participado desta convicção de testificação? Irmãos, se você não tem o Espírito de Cristo no seu espírito, você não é dele. Abre em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, verso 9.
Eu vou achar e já vou ler, tá bom, irmãos? Porque para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A palavra, ela diz assim, olha, versículo 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? O que a carne aqui significa? É a alma. Os que são de Cristo, o que fizeram com a carne? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora, olha o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas pode ter um conhecimento da mensagem da cruz, pode ter um conhecimento do Evangelho e não ter uma experiência com Cristo, que Ele é o Evangelho. Paulo em Romanos 1,9 ele diz assim: a Deus a quem sirvo no meu Espírito. No meu Espírito. Nós servimos a Deus, a Cristo, no nosso Espírito. Está me compreendendo, irmãos? Então, temos que ficar bem atentos aqui. Agora, irmãos, se nós temos comunhão com Deus, o Pai, com o Senhor Jesus em nosso Espírito, então aquele texto de Filipenses 2, de 1 a 4, se encaixa muito bem em nós. Quer ver só? Vamos fazer uma análise aqui. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 até o 4. Olha que interessante, irmãos. Diz assim, verso 1. Que 4 versículos maravilhosos. Dá para a gente fazer aqui um escrutínio da nossa vida espiritual, se estamos na carne ou no Espírito. Diz assim a palavra: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, irmãos, nós só podemos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo em nosso espírito. Fomos chamados para esta comunhão. Agora, se isso existe em nós, então, consequentemente, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. E eu não concordo com o modo que vocês vivem o cristianismo, então eu vou parar de ir na comunidade, vou ficar na minha casa, vou em outra comunidade. Irmãos, você viver na carne, como muitos, achando que são tão espirituais, vivem na carne. Está entendendo? São dirigidos pela sua própria mentalidade, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio intelecto, né? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, porque não é diferente, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Continua aqui: sejais unidos de alma. Irmãos, aí sim, quando de fato somos tratados pelo Senhor, a cruz opera em nosso interior profundamente. Primeiro, não confunda a obra da cruz com o caminho da cruz. A obra da cruz crucifica o nosso velho homem e nos remove o pecado, mas aí nós somos introduzidos no caminho da cruz. A cruz, ela vem cada dia mais, não anular nossa personalidade, mas colocar-nos em nosso lugar de crucificados, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida dele se manifeste. Ele só irá se manifestar em um crucificado. Estão me compreendendo? E aqui, irmãos, continua aqui. Aí então, nós podemos ser unidos de alma, porque nós pensamos a mesma coisa, temos o mesmo amor. Como que não vamos ser unidos? Como? Não tem possibilidade, né? E ele continua aqui: tendo o mesmo sentimento. Aí sim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe quando é que vamos considerar os outros superiores a nós? Quando a nossa alma estiver tratada, quando a humildade de Cristo se manifestar. Então o irmão está aqui muito mais elevado do que eu. Mas se a nossa alma não é tratada, a gente não é assim? O que mais? 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está querendo dizer aqui? Lembra quando o Senhor Jesus disse assim: tudo que meu Pai me tem é meu? E ele orou lá em João 17: Pai, as tuas coisas são minhas, as minhas coisas são tuas. Como que os filhos de Deus podem ser diferentes? Diz aqui: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual que é dos outros.
Estão me compreendendo aqui, irmãos? Percebe que se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter esta mesma particularidade que tem o nosso exclusivo Pai, que nos tem como exclusivos. Temos ouvido a voz do Espírito, no nosso espírito, irmão, a voz dele em nosso interior? Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e revele essas verdades no nosso coração, para a gente sair da superficialidade e andar em águas profundas da palavra dele, como aquele cedro que as suas raízes vai nas mais profundezas, nos antros da terra, na profundeza da terra, para buscar seiva, vida em profundidade, uma vida escondida com o Senhor, uma vida no Espírito. Queridos irmãos e irmãs, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, comunhão é desfrutar de tudo aquilo que Cristo é. Agora diga uma coisa, responda no seu coração: o que é que você tem desfrutado de Cristo? É o meu Salvador. Puxa vida, quer dizer que a salvação foi para o teu benefício, não foi para o nosso benefício. Foi para benefício dele, para que ele então possa nos usar. Queridos, agora nós temos muitas coisas para desfrutar da comunhão de Cristo. São tudo que nós temos e podemos. Mas a primeira delas, Cristo, ele é a nossa vida. Irmãos, você tem se alegrado, você tem se desfrutado da vida abundante de Cristo? O derramar do Espírito trazendo essa vida abundante é realidade na sua vida, meu irmão? Você tem se alimentado de Cristo como o pão da vida? Você tem comido deste pão? Tem se alimentado deste pão? Desfrutado deste pão? Nutrido deste pão? Se não estiver nutrido deste pão, a tua vida espiritual, ela é ressecada. Aí você precisa de argumentos almáticos para viver a vida cristã. Você precisa de alguém que fala assim: bem, vamos para a comunidade hoje. Hoje estou cansado, acho que vou domingo. Não, vamos agora. Será que você é assim? Ou você é daqueles assim que no Salmo 122, 1, que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, onde Cristo habita. A casa do Senhor é eu e você. Vamos reunir com os irmãos a casa de Deus. Casa de Deus é você, é eu. Nós somos a casa de Deus, habitados pelo Senhor, Mas infelizmente, irmãos, muitos não têm se alimentado deste pão genuíno. Queridos, você tem saciado a tua sede com a água pura da palavra? Cristo, ele é a água. Ele disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Entende? E ele, essa água viva, é que satisfaz a nossa sede. Irmãos, você tem desfrutado e vivido uma vida de ressurreição diante do Senhor? Isso é comunhão que nós temos. Ele diz: eu sou a ressurreição. Em que sentido, irmão, você tem desfrutado da ressurreição de Cristo? A ressurreição dele é a tua ressurreição também, porque pela fé fomos ressuscitados juntamente com Cristo e fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos lá. Então temos que desfrutar isso como realidade espiritual. Está entendendo, irmãos? Uma outra coisa, você tem desfrutado, sido nutrido pela sabedoria de Deus? Ou eu e você somos um cabeça oca? Cristo, ele é a nossa sabedoria. Ele se nos tornou da parte de Deus para mim e para você sabedoria. Sabedoria esta que não é sabedoria do mundo, é uma sabedoria espiritual. É uma sabedoria que ninguém consegue resistir. Sabedoria do alto. Deus, esse Deus que criou todas as coisas, é o nosso Pai criativo. Ele colocou em nós a sua sabedoria, que é Cristo. Irmãos, sabe por que nós não somos tão sábios? Nós não somos tão criativos? Porque nós queremos viver pela nossa alma. Eu acho que é assim, eu penso assim, eu vou dar minha opinião aqui, é isso, aquilo. Não, irmãos. Se nós depender do Senhor, ao ouvir a voz dele em nosso espírito, a sabedoria de Deus vai elevá-lo em posições que você vai ficar surpreendido. Como pode? Você vai se assentar ao lado de reis.
Era assim com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi assim com tantos irmãos do passado. Se assentou e orientava os reis, porque eles tinham a sabedoria, eles ouviam a voz do Espírito. Entende, irmãos? Irmãos, nós estamos tão destituídos dessas realidades, dessa comunhão com Cristo. Queridos, você tem desfrutado do Cristo como a luz do mundo? Ou não? Você tem, como que nós podemos então desfrutar da luz? Experimentando a luz dele. Resplandece, porque a luz dele já está em ti, e a glória do Senhor vai nascendo em ti. Então, nós como cristãos, qual seria, irmãos, o nosso testemunho da luz de Cristo em nós? Você quer ver? Lá no Sermão do Monte, Jesus disse assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Você nasceu para brilhar, mas a gente acha que é para brilhar, é para dar um show. Eu vou dar um show gospel agora, vou dar uma pregação aqui que todo mundo vai chorar. Eu estou brilhando. Não é esse brilho. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. Lembra quando Estevão foi acusado e julgado, lá em Atos capítulo 7? Quando as pessoas olharam para ele, viram o seu rosto, era como um rosto de anjo que brilhava. Ele brilhava ali. E aqueles religiosos rangeram os dentes e o mataram apedrejado. Mas antes de morrer, ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus, de pé, o Rei do Universo, se levantou para receber o teu filho. Porque é uma situação admirável. Ele estava sendo um testemunho de Cristo, e o povo tem confundido testemunho em dar testemunho. Se a gente começar a dar testemunho aqui, irmãos, nós vamos ter muito problema, porque vai vir muita gente aqui querer curas, milagres. Imagina só se Jesus viesse só para ter feito milagre. Nós sabemos que ele cura, tem muitos irmãos aqui que foram curados, mas pode dar testemunho? Claro que pode. Quando tiver só a igreja reunida, não tem nenhum problema. É aconselhável que dê testemunho. Olha, o Senhor fez isso na minha vida, Ele me curou. Mas entre irmãos é uma bênção. Mas se tem aqui um visitante, dois, o irmão vem aqui dar um testemunho da cura do seu câncer, amanhã, no outro domingo vai ter 15 aqui, e no outro vai ter 30, aí não tem mais lugar de colocar gente, porque querem testemunho. Olha, ali é o poder de Deus, ali. Não, Deus tem compromisso com a sua palavra, luz do mundo. Irmãos, você tem desfrutado do testemunho de Cristo, da comunhão de Cristo como a sua paz? Nesses dias do fim, nós somos a última geração. João vai dizer que nós estamos vivendo a última hora. Você tem desfrutado da paz de Cristo? Paz esta que é em todas as circunstâncias. Uma paz, aquela pessoa que pega firme conosco e diz para nós: não temas, porque eu sou contigo. Então nós podemos ter paz. Irmãos, essa é uma paz genuína, é uma paz sem fim, é uma paz que independe de circunstâncias boas ou ruins. Nós temos Cristo, Ele é a nossa paz. Irmãos, você tem desfrutado da comunhão de Cristo no sentido de que Ele é o amor de Deus que está em Cristo. Irmãos, em que sentido podemos desfrutar da comunhão de Cristo como o nosso amor? Irmãos, se nós não liberar este amor, deixar nossa alma quieta, o amor de Deus nunca irá fluir de nós. Porque a gente vai amar, o amor anímico, o amor almático, é um amor humano, é um amor condicional. Eu amo você porque você é legal. Eu amo você porque você me faz muitas coisas boas para mim. Isso é um amor humano, um amor medíocre, um amor egoísta. Agora, queridos, o amor de Deus, Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, veio para o nosso espírito. Agora,
Sabe por que nós não amamos os irmãos? Porque nós sufocamos o Espírito Santo em nós. Não ouvimos a voz do Espírito em nós. O que prevalece é a alma. Então nós vamos ter muitas dificuldades em amar. Porque o amor de Deus, assim como o Senhor Jesus amou os pecadores, aqueles que o ultrajavam, porque ele chorava quando as pessoas o rejeitavam, mas nós não choramos. Nós pegamos aquele de falar na boca lá, aquele corneta lá, não sei como é que chama. A gente sai falando aí para todo mundo: olha, estão me perseguindo, eu sou aquele fulano de tal, e falou mal de mim. Opa, vai para o quarto e ora. A gente coloca nas páginas das redes sociais, né? Estão falando mal de mim. Ai, estou sofrendo. Por quê? Porque tem gente me perseguindo. Meu Deus, isso aí é diabólico. Falar dos seus sentimentos negativos em redes sociais. Vai para o quarto, fecha a porta e fala: Senhor, está doendo. A dor é muito forte. Mas Senhor, Tu me conheces, só Tu podes me fortalecer. Por que nós não fazemos isso, irmãos? Porque nós desconhecemos o amor de Deus. O dia que você souber que você é muito amado por esse Deus bendito, você irá desfrutar de um descanso. Você não vai ter mais temor, porque o perfeito amor, Deus é o perfeito amor. Perfeito amor lança fora todo medo. Você vai desfrutar deste amor. Queridos irmãos, você tem desfrutado da comunhão de Cristo como a sua alegria? Cristo é a sua alegria? Irmãos, nós vivemos um cristianismo, parece que literalmente os crucificados foram nós. Um cristianismo sem alegria não é o verdadeiro cristianismo. Cristianismo sem alegria é um cristianismo ofensivo ao Senhor da alegria. Alegria, Tiago escreveu assim: irmãos, tendes por motivo de toda alegria, de todo gozo, o passardes por várias provações. É na provação que vamos identificar quem é filho de Deus e quem é religioso. Filho de Deus, independentemente das provações, ele tem gozo, ele tem alegria, ele tem regozijo. E a palavra fala: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Que maravilha! Mas é possível servir a Cristo em meio à tribulação e ter alegria? Claro que é possível. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração tão linda da palavra de Deus que mostra de uma forma preciosíssima que é no meio de grande tribulação que vai manifestar a alegria. Diz assim a palavra, 2 Coríntios 7,4: muito grande é a minha franqueza. Paulo está sendo muito franco aqui, tinha uma alma muito tratada. Muito grande a minha franqueza para convosco, para mim e para você, irmãos. E muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Irmãos, onde é que Paulo tinha transbordamento de alegria e de júbilo? Era na tribulação, irmãos. Por quê? Porque Paulo sabia desfrutar da alegria de Cristo habitando no seu interior, porque Cristo é o Todo-Poderoso. Que precioso é isso. Estou falando aqui hipoteticamente de realidades. Estou fazendo conjectura, estou mostrando realidade. Agora, o que Paulo tinha que nós não temos, irmãos? Paulo e Silas, naquela prisão em Filipos, depois de apanhar, ficou amarrado naquele tronco, tarde inteira. E à noite, meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. E os cárceres caiu por terra. Irmãos, tem tantos cárceres invisíveis na nossa vida. É porque há nos nossos lábios murmuração. Quando eu falo lábios, porque tem no coração murmuração. No nosso coração não é um coração contente, não é um coração alegre. Quando há contentamento em nosso coração, isso vai
extravasar em nossos lábios. Os nossos lábios serão uns lábios graciosos, vai expressar a alegria do Senhor. E os outros vão dizer: puxa vida, eu quero esse Cristo para mim, eu quero esse cristianismo para mim. Hoje em dia é só murmuração, só reclamação, é governo, é isso, é aquilo. Meu Deus do céu, subiu o combustível, subiu a energia. Irmãos, a nossa suficiência não vem de governos, não vem de homens. Vão é o socorro do homem, mas a nossa suficiência vem do Senhor, irmãos. Somos filhos amados dele, e para cada dia da nossa vida aqui na terra, ele tem os seus cuidados. Então por isso que ele disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Amanhã eu vou, se houver amanhã, eu vou trazer os meus cuidados sobre aquele dia. Você tem ouvido a voz do Senhor, irmão? Seu espírito? Ah, como precisamos escutar a voz dele. Irmão, você tem desfrutado Cristo como seu caminho nesta comunhão preciosa? Caminho. Irmãos, nós tomamos tantas direções totalmente errôneas, desconexa. Muitas vezes falta-nos uma direção. Cristo é o nosso caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não podemos ir ao Pai senão por Ele. E quando nós estamos, muitas vezes, nos afastando do caminho, sabe o que Ele vai dizer para você? Abra Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, 21. Isso, exatamente. Olha só, diz assim a palavra: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, a gente só vai ter uma direção certa quando nós desfrutamos de Cristo como o nosso caminho, como a nossa comunhão. Amados, você tem desfrutado da comunhão de Cristo como a sua verdade? Você é um cristão verdadeiro? Você tem falado a verdade? Ou a tua vida é uma mentira? Irmãos, temos que avaliar isso aos pés do Senhor. Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vocês perceberam que nós paramos aqui em 1 Coríntios 1:9. Tinha muitas coisas para nós vermos aqui ainda, mas nós vamos parar por aqui. Aí domingo que vem, no outro domingo nós vamos retomar esse estudo aqui, porque tem muitos detalhes, irmão, para nós vermos. Então nós vamos ficar um bom tempo tratando sobre a voz de Deus no nosso espírito, para a gente avançar e crescer. Hoje foi apenas um salzinho debaixo da língua, para a gente depois então buscar os pés do Senhor, e com a ajuda do Senhor, tenho certeza que Ele irá falar conosco de uma maneira clara, que possamos compreender também, ok? Então vamos encerrar por aqui. Domingo que vem, no outro, nós vamos dar continuidade. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, no nome de Teu amado Filho, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos, ouvindo a Tua voz, e queremos que Tu fales, ó Pai. Prepare o nosso espírito, desintoxica, Pai, tudo aquilo que tem impedido nós, Igreja do Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Que a Tua palavra venha operar em nós frutificação, vida, Pai, e que possamos ouvir a Tua voz claramente. Pai Santo, nos toca, Pai. Pai, nos visita de uma maneira que possamos entender, compreender, assimilar e praticar aquilo que Tu tens nos dito para cada um de nós. E aguça o nosso espírito, Pai, para que o Espírito sim possa lançar todo o conhecimento recebido de Ti para a vida da alma, para a nossa consciência, para o nosso intelecto, pelas emoções. Porque se nós fizermos de uma maneira contrária, Pai, isso vai trazer confusão para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude. Em nome de Jesus oramos. Amém.